Olá, queridos, como estão? E hoje vamos lá para o nosso quarto vídeo sobre seleção de uma equipe de sucesso, uma equipe muito competente, que é o que todo mundo quer dentro de uma organização. É muito bacana quando a gente encontra uma empresa que ouve efetivamente as orientações do consultor. Então, às vezes a gente encontra aí CEOs de empresa, diretores, gerentes, que contratam alguém para ajudá-los a fazer algum trabalho e acabam não seguindo as orientações dessa pessoa e depois reclamam que não obtiveram o resultado necessário. Então, se você contratar uma consultoria de RH para fazer processo seletivo, converse muito com eles. Ouça o que eles têm a dizer, porque provavelmente eles estão muito mais linkados no mercado e sabem muito mais do que o mercado está exigindo do que você que está preocupado com a sua empresa. É para isso que existem os consultores de RH. Se você está gostando dos meus vídeos, clica aí em inscrever-se e divulga para os seus amigos que precisam de orientações sobre como contratar pessoas. E a próxima sequência será como se comportar em uma entrevista de emprego. Falamos no primeiro vídeo sobre a avaliação da necessidade do profissional dentro da empresa, depois falamos sobre o perfil, a definição do perfil, falamos sobre estrutura e forma de contratação. E hoje vamos entrar efetivamente no processo seletivo. Você faz a divulgação da vaga ou nos sites aí de busca de profissionais, a fim de fazer o recrutamento. A primeira parte do processo seletivo não é a própria seleção, é o recrutamento. Você vai buscar currículos, você vai buscar indicações, você vai buscar profissionais que possam integrar a sua empresa, que possam participar do processo seletivo, porque tem as características definidas lá no perfil, ok? Então você faz divulgação da vaga externamente ou internamente. Tem muita gente que faz divulgação interna, eu acho muito bacana, porque aí aparecem algumas indicações interessantes e às vezes próprios colaboradores que querem ingressar numa nova área dentro da empresa. Cuidado para que a indicação interna não tenha privilégios sobre os profissionais que chegam por intermédio dos anúncios que você fez, ou dos grupos de RH, ou dos grupos profissionais que você anunciou. Onde é que você anuncia? Repito, divulgação interna. E a divulgação externa você faz em sites especializados, faz em grupos de WhatsApp, faz em grupos de Facebook, faz no LinkedIn, espalha por todos os lugares que você puder que você está precisando de um profissional e coloque ali aquele perfil que você já descreveu anteriormente com a sua equipe de trabalho. Cuidado com algumas especificações, porque podem tornar a empresa politicamente incorreta ou até ilegal. Então, sempre que você for anunciar, converse aí com o pessoal jurídico da sua empresa para ver o que você pode escrever ou não no anúncio, tá bom? Você faz a captação dos CVs e nessa captação, em geral, essas plataformas, esses sites de busca de profissionais te permitem fazer algumas perguntas. Faça perguntas. Perguntas que sejam excludentes. Ou seja, se a pessoa não tem esta formação, se a pessoa não tem essa experiência, se a pessoa não tem esta característica, eu excluo. Porque a gente recebe, em geral, para cada vaga, 200, 300, 400, 500, às vezes mais currículos do que isso. E você precisa ter alguns critérios de desclassificação e alguns critérios de classificação. Quando a gente tem experiência nisso, a gente bate o olho no currículo e a gente percebe isso rapidamente. Se você não tem experiência, prepare-se para ler muito material, mas cuidado para não perder gente boa e gente competente nesse processo de recrutamento. Geralmente desses muitos currículos que você recebe, mais da metade não corresponde ao que você precisa, e desta metade você começa a buscar encontrar as pessoas que se adequam mais à sua empresa e vão sobrar 20 a 30 currículos. Com essas 20, 30 pessoas, você tem duas opções. Ou você aplica os testes básicos, muitas empresas têm testes básicos de português, de inteligência, de lógica, de matemática, de informática, esse tipo de coisa. Aplica os testes básicos
E aí você já vai eliminar algumas pessoas. Se você não tem os testes básicos, parta para a entrevista com essas pessoas. Aqui, nesta parte do processo, eu recomendo que a entrevista seja por videoconferência, seja pela internet, seja pelo celular, pelo WhatsApp, alguma coisa. É importante ser visual para você poder perceber o comportamento da pessoa do outro lado, ok? Você entrevistou 20 a 30 pessoas. Desses 20 ou 30, com certeza vão sobrar uns 7 ou 8. É geralmente isso que vai sobrar. Esses 7 ou 8 você vai fazer uma entrevista mais profunda. Aí você já vai passar para uma entrevista onde você vai falar um pouco mais sobre a empresa, onde você vai detalhar um pouco mais o que este profissional tem de competências, o que esse profissional sabe fazer. Você já vai começar a detalhar um pouco mais a sua vaga, não é? Comece dizendo a verdade. Eu sempre começo uma entrevista assim, dizendo, olha, eu preciso de tal coisa. Eu preciso de um profissional assim, 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 ok? Agora fale-me sobre você. Eu não fique vendendo a empresa. Não, porque a empresa dá esse benefício, dá aquele benefício, é muito bacana trabalhar aqui, o pessoal gosta muito, olha, acabou de ser promovido um funcionário. Não, não é o momento. Este é o momento de você dizer, olha, nós estamos buscando um profissional com essas características e eu detectei algumas dessas características em você, mas eu quero conhecê-lo um pouco menor. Fale-me sobre você. Esta frase é estratégica no processo seletivo, caríssimo selecionador. Deixar o candidato falar, perguntar a ele sobre ele. E conforme ele vai falando, você vai detalhando, você vai fazendo algumas perguntas adicionais, você vai fazendo tirando mais algumas informações que você não tinha observado no currículo ou na conversa, na videoconferência. Exponha o que a empresa deseja e deixe-o falar e ouça muito. Este é o momento de ouvir. Essa entrevista dura por volta, aquela pelo celular, pelo computador, demora 15 minutos. Esta demora de meia hora a 45 minutos, dependendo da vaga. Porque os testes não vão ser feitos aqui. Ou já foram feitos alguns testes básicos e os testes técnicos mais profundos serão feitos depois da decisão de 3 ou 4 candidatos desses 7 ou 8 que você já selecionou. Lembre-se que aqui você ainda está fazendo depuração. Você começou com 300, 400, 500, baixou para 30, 20, 30, 40, baixou para 7 ou 8 ou 9, talvez no máximo 10, e aqui você vai baixar para 3 ou 4 candidatos, ok? E aqui ainda você está no campo comportamental, de conhecimentos básicos, de experiência e de saber se esta pessoa se adapta ao ambiente da sua empresa. Nada daquelas perguntas clássicas, gente, que todo mundo sabe. Cite 3 defeitos, cite 3 qualidades. Isso é psicólogo que tem que fazer, porque o psicólogo faz uma análise um pouco mais profunda do ser humano. Quando você não é psicólogo, e a maioria dos selecionadores hoje, em especial em pequenas e médias empresas, não são psicólogos, essas perguntas perdem o sentido, porque o psicólogo analisa essa pergunta e compara com outras questões. Então, às vezes, você não sabe o que perguntar e pergunta essas coisas. Não faça isso. Deixe-o falar. Vou repetir novamente. Deixe-o falar. Não, a entrevista é para você ouvir o candidato e não você ficar falando da empresa ou falando com o candidato. Anote muito, anote tudo que você puder. Tem ali lápis e papel e diga ao candidato, olha, eu vou anotar algumas coisas aqui para complementar a informação que tem no currículo. Gostei muito do seu currículo, mas agora eu quero complementar informações, então eu vou fazer anotações. Ok? Sempre faça essa coisa com o candidato. Diga o que você está fazendo. Diga porque você está perguntando, olha, eu observei que você tem muitas atividades no final de semana, você colocou aqui, essas atividades você tem condição de pedir para alguma coisa fazer? E estou te perguntando isso, sabe por quê? Porque às vezes eu preciso que as pessoas trabalhem no sábado aqui, às vezes o cliente chega desesperado e precisa de alguma coisa, e às vezes eu preciso dos meus colaboradores até um pouquinho mais tarde, ou no sábado.
ok? Diga a verdade. Não tente enganar o candidato, porque ele vai perceber depois que você o enganou. Assim como você não quer ser enganado pelo candidato, ele também não quer ser enganado por você. Então, meu querido, minha querida, diga sempre a verdade para este candidato. Bom, daqui você tirou, então, lá os seus 3 ou 4 candidatos. Esses 3 ou 4 candidatos vão passar, portanto, para a próxima fase do processo seletivo, que é a fase justamente dos testes. Ou dos testes técnicos. Aí você vai colocar no computador, vai colocar na máquina, vai colocar em algum local lá de trabalho ou em um espaço que possa simular o local de trabalho, e vai testá-lo tecnicamente. E vai aplicar os testes comportamentais. Qual é o teste que eu recomendo? Todo mundo sabe que eu recomendo o DISC. É o teste que eu aplico em todos os profissionais que eu contrato, aplico em meus clientes. Mensalmente, alguns clientes mandam pessoas para uma aplicação em grupo que eu faço, ou então outras pessoas que querem fazer o teste, conhecer-se com mais profundidade. O teste que eu recomendo é o DISC, que é desnecessário ser psicólogo para interpretá-lo. Se você quer uma coisa mais humanizada, mais pontual, mais no estilo psicológico, aí você contrata o psicólogo. Agora, se você quer alguma coisa para analisar estilo de liderança, talentos, comportamento situacional e competências, o DISC é a ferramenta para usar. Bom, gente, por hora é isso. No próximo vídeo nós vamos detalhar um pouco mais esses testes comportamentais e técnicos, e vou falar sobre os próximos passos, porque não acabou aqui, tá bom? Um grande abraço a vocês, sucesso sempre e muita prosperidade e muita felicidade.